pessoal, vamos para mais um exercício resolvido. Exercício 11, do capítulo 13 do Halliday, volume 2, décima edição. Como mostra a figura 13.36, essa que está ao lado aqui, duas esferas de massa M, Mzinho, e uma terceira esfera de massa M formam um triângulo equilátero. E uma quarta esfera de massa M4 ocupa o centro do triângulo. Está ali no nosso baricentro, né? A força gravitacional total exercida pelas outras três esferas sobre a esfera central é zero. Qual é o valor de M em termos de Mzão, em termos de Mzinho? B. Se o valor de M4 for multiplicado por 2, qual será o valor da força gravitacional que estará submetida à esfera central? Primeiro a gente vai resolver o exercício e depois eu vou falar para vocês que existe uma maneira que existe esqueci o nome da palavra que se usa, mas existe uma coisa que já está provada já, que toda figura simétrica que tenha uma massa no centro e tenha como simetria todos os outros pontos, todas as suas outras vértices, devem ter a mesma massa. Pra vocês entenderem, tipo, no caso, se fosse um quadrado aqui, por exemplo, e tem uma figura que está no centro desse quadrado, com a massa x que a gente não sabe, todas essas figuras do vértice aqui tem que ter a mesma massa. Porque se tivesse massa menor, para poder equilibrar o sistema, ele estaria mais ou menos deslocado para cá e não seria um quadrado simétrico. Mas beleza, vamos provar isso daí, porque o exercício... Vamos supor que seja um exercício de prova que senão você não pode chegar só e falar que é isso e falar que a massa de Mzão é igualzinha à massa de Mzinho. Você tem que provar, no caso. Estamos falando de universidade, na universidade geralmente você tem que provar suas respostas, não é alternativo. Como a gente vai começar provando isso daqui? Ele está falando que a força resultante ali no caso é zero, né? Então eu posso falar que a minha massa M4 vai ter uma força resultante igual a zero, certo? Ou seja, a força de Mzão é igual... E essa força a daqui e essa força daqui, no caso que é as duas forças de Mzinho, M1, e força de M2, Mzinho 2 no caso, né? O X aqui das duas vai ter que se igualar e o Y dessas duas aqui vai ter que igualar com essa daqui. Ou seja, se a gente estiver trabalhando em Y, considerar Y positivo, a gente teria o quê? Que Fm, a força gravitacional do nosso Mzão aqui em Y tem que ser igual à nossa força de M1 em Y mais a nossa força M2 em Y. Certo? Agora aqui como a gente pode escrever essa equação aqui? Como a gente está falando de um triângulo equilátero, a gente pode falar que essa força daqui para cá e daqui para cá, vamos colocar um lado só porque ele é simétrico, então os dois lados vão ter que ser igual. Esse triângulo aqui, ele passaria aqui. Aqui tem 60, então esse aqui tem que ter 30. E aqui vai ter 90, ou seja, aqui vai ter 60. Vamos chamar isso aqui de Rzinho. Ou seja, a força em M2 aqui no caso, que é essa que nós está colocando aqui, ela seria o que? Fm2, se fosse deslocar ela aqui em Y apenas, a gente teria que multiplicar, como o ângulo está aqui, a gente está pedindo adjacente aqui no caso, então o cosseno de 60 graus, certo? Como as duas massas são iguais, então a gente pode falar aqui que a massa de 2 é igual à massa de 1, certo? Se as duas massas são iguais, a gente pode falar que essas duas coisas que a gente pode somar. Se a gente pode somar essas duas coisas, se a gente pode somar essas duas coisas, a gente vai ter que a força do nosso Mzão em Y, como a gente está considerando aqui já essa parte, isso daqui, ó, a gente não precisa colocar o valor de Y aqui no caso, tá bom? A gente não precisa escrever. Então a gente pode falar que isso aqui é igual a 2 vezes a força do nosso Mzinho
vezes o cosseno de 60 graus. Então aqui agora o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a nossa equação zona aqui. Ou seja, a força gravitacional de Mzão aqui, ó, desses dois aqui, vai ser o quê? A gente vai ter que a nossa constante gravitacional vezes o nosso Mzinho, a massa menor aqui seria M4, e a massa maior seria Mzão, dividido essa distância daqui até essa ponta do vértice aqui no caso, também vai ser R, né? A gente está falando que é bem no centro do equilátero. Então vai ser R ao quadrado. Isso aqui vai ser igual ao que? 2 vezes cosseno de 60. Isso aqui a gente já pode cortar, né? Cosseno de 60 é meio vezes 2. Então isso aqui a gente corta. Isso aqui vai ser igual... Então cortando aqui já, a gente vai ter a constante gravitacional. E agora a gente está considerando esses dois aqui, né? Então a gente vai ter nosso M4 aqui também e nosso Mzinho, dividido pelo nosso R ao quadrado, que é a distância daqui entre os dois. Ou seja, se a gente cortar R ao quadrado com R ao quadrado, constante gravitacional constante, M4 com M4, sobra o quê? Isso sobra que nosso M é igual a Mzinho. Se os dois é igual, então quer dizer que a massa do nosso vermelhão aqui também é Mzinho. E para resolver A, então é isso. Essa é a resposta da nossa A. E a resposta da nossa B, que ele pergunta aqui: se o valor de M4 for multiplicado por 2, qual será o valor da força gravitacional que estará submetida à esfera central? A mesma. Porque, ó, se vocês for olhar aqui, ela vai cortar na fórmula. Se ela corta na fórmula, vai continuar sendo zero, pois, como foi visto aqui no caso, como foi visto, se a massa M4 não influencia na força resultante. Ou seja, a força resultante ainda vai ser zero. E essa é a resposta. Então a nossa A é que nosso M é igual ao nosso Mzinho. E que nossa B é que a força resultante é igual a zero. E isso aqui prova, pessoal, independente da figura geométrica. Se ela for simétrica, vamos supor, está formando um quadrado, está formando um pentágono, e todos os lados são iguais, é simétrico, sei lá, qualquer figura que for aqui, pessoal. Se ela for simétrica, a massa de todas as pontas tem que ser iguais. Todas as pontas, para ser simétrico, senão não vai ser simétrico. Senão uma vai estar mais perto para poder igualar o sistema. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Se eu ajudei, deixa o like. Qualquer dúvida na área dos comentários. Se inscreva no canal. E lembrando que no primeiro link do comentário está sempre a lista de todos os exercícios resolvidos. É isso. Valeu, falou. E esse aqui é o meu Instagram. Thiago.bzr. Valeu, pessoal.